Hoje, então, nós vamos estudar sobre a primeira mulher da nossa série, né? E a primeira mulher que foi criada, a primeira mulher que a Bíblia cita, Eva, a mãe de toda a humanidade. O texto base está em Gênesis 3:20 e diz o seguinte: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Nós temos visto desde o princípio desses estudos que a mulher, ela é portadora da imagem de Deus. Relembrando lá Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E nós já vimos também que esse foi o propósito da criação e é o nosso propósito refletir a glória de Deus, porque somos portadoras da imagem dele, uma imagem que foi distorcida pelo pecado, e é exatamente sobre isso que nós vamos nos aprofundar um pouco mais, porque nós vamos estudar hoje a mulher que esteve no cenário da queda, da entrada do pecado no mundo, mas também de uma mulher que, mesmo tendo cometido este pecado, mesmo tendo causado toda a consequência que causou, foi alvo da graça de Deus, foi alvo das promessas de Deus para a vida dela e para a nossa também, porque ao fazer a promessa para Eva, ele estava estendendo essa graça até, até mim, até vocês. E hoje nós vamos ver por que nós podemos afirmar isso. Então, a Bíblia demonstra claramente que a mulher foi o último ser vivente que foi criado. E foi criado de uma maneira muito especial. Deus trouxe ordem ao caos e criou do nada todas as coisas, né? Toda a natureza. O homem, ele criou do pó. Mas Eva, nós podemos dizer que ela foi desenhada a partir de ossos e carne de Adão. Porque embora, né, a palavra diz que foi retirada uma costela de Adão, nós sabemos que não há como retirar um osso sem que venha também tecido. Tecido sem ser o ósseo, né? Vem músculo, vem carne. Então, a maneira como Eva foi criada foi especial. E ela foi um presente especial para Adão. Deus viu que não seria bom que Adão permanecesse só. E ele cria a mulher com uma dessas finalidades, né? De ser uma companheira para Adão. E a Bíblia ela não dá nenhuma descrição física sobre Eva. E nós temos visto ao longo dos nossos estudos que nada está por acaso na Bíblia e nenhuma omissão também é por acaso. Se a própria palavra de Deus não registrou qualquer descrição física de Eva, esse destaque do relato bíblico, ele aponta para para outro objetivo, que não o aspecto físico dela. Ele aponta para o dever que Eva tinha para com Deus, porque ela recebe uma ordem, ela desobedece, o próprio relato traz isso, mas ela recebe uma ordem. Então, a palavra se preocupa em registrar isto, a importância do dever que ela tinha para com o seu Criador. E também destaca o papel de Eva junto ao esposo, mas não diz nada sobre a descrição física dela. Então, isso permite concluir que a verdadeira excelência feminina não está em atributos físicos, nem na superficialidade, porque se o relato aponta para o dever que ela tinha para com seu Criador, isso não é superficialidade, né?
Isso é algo profundo, que dizia respeito ao relacionamento dela com o Criador. Então, esse relato bíblico, ao não descrever fisicamente Eva, mas sim apontar para os deveres que ela tinha para com o Criador, ele também nos aponta para as verdadeiras prioridades. E isso não é só um ensinamento e uma importância lá para Eva. Nada que está na Bíblia aponta tão somente para Eva ou para Adão, mas aponta também para o futuro, aponta para mim e aponta para você. Então, se não havia relevância no aspecto físico, na descrição física de Eva, mas sim para coisas mais profundas do relacionamento dela com o Criador e com o esposo, isso nos permite concluir que esse ensinamento vale para nós também. E nós vivemos num mundo, numa cultura que valoriza sobremaneira, né, os atributos físicos. Não estou dizendo que nós não podemos nos cuidar. Nós podemos e devemos nos cuidar, porque, afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não há qualquer problema em nos cuidarmos, né, mesmo em questões de saúde, mas também para manter a nossa pele boa, né? Isso não é errado. Quando isso se torna distorcido, quando a minha imagem se torna tão distorcida que eu passo a buscar todos os procedimentos estéticos que vão, inclusive, me descaracterizar, aí sim é o problema, né? Porque aí, de novo, eu estou invertendo as prioridades. O cuidado ele é importante, eu gosto de me cuidar, cuido, gosto de me sentir bem cuidada, estou cuidando não só do templo do Espírito Santo, mas também da minha saúde, né, da minha apresentação. Mas quando isso passa a ter um valor excessivo, eu estou invertendo as prioridades, como em qualquer outra área, né? Sempre que eu der valor excessivo a algo, ainda que seja algo legítimo, isso passa a ser um prejuízo para mim, né? Então, Eva foi um dos principais personagens da queda, mas também da redenção. Por que eu digo que foi um dos personagens principais? Porque ela não estava sozinha. Adão estava lá, né, com todo o papel dele de protetor, com todo o papel dele de ensinar, transmitir, afinal de contas, quem recebeu a ordem do que podia comer e não podia comer foi Adão. Então, a palavra de Deus não diz, mas Eva foi tentada exatamente neste ponto, numa ordem que deveria ter sido transmitida por Adão de maneira inequívoca. Então, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das personagens principais da queda, porque foi dela que o inimigo se aproximou para confundir, para distorcer o que Deus havia dito, né? E a gente sabe que Adão disse porque o inimigo distorce a fala, né? E Eva participa dessa fala. Então veja que nós não sabemos muitos detalhes acerca de Eva. Tanto é que ela é mencionada em 4 oportunidades, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Mas a Bíblia fornece um relato detalhado da criação dela, diz que adormeceu Adão e que retirou a costela, né? Traz um relato detalhado da queda, mostrando o diálogo, mostrando a distorção, traz um relato das consequências que Deus determinou sobre o inimigo, sobre Eva e sobre Adão, mas também traz o relato de uma esperança bendita que, mesmo nesse cenário que poderia parecer devastador por conta do pecado, mesmo neste ambiente, Deus expressa a sua graça,
Deus expressa o seu amor e Deus expressa a sua bondade. Vamos lembrar que nos estudos passados, quando a gente estudou os atributos incomunicáveis e comunicáveis, a gente sempre dizia, olha, um atributo não exclui o outro. Então, veja, a queda produziu consequências desastrosas para o homem, para a mulher, né? E Deus estabeleceu essas consequências. Então, ele exerceu a disciplina, ele exerceu a justiça, porém, uma justiça permeada de amor, de graça e de misericórdia, porque mesmo lá no cenário da queda, ele já dá uma promessa que traz esperança ao coração de Eva, ao coração do homem. Então veja o relato da criação. Diz mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Vejam a construção. A mulher foi desenhada e construída pelo próprio Deus. E disse o homem, veja a expressão de Adão: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, há um relato detalhado da criação de Eva, como também o texto nos aponta algumas características que depois seriam influenciadas pela queda. Vejam que ele diz: deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eles estavam nus e não se envergonhavam. Daqui a pouco nós vamos ver para onde isso aponta. Observe que Adão não pediu uma esposa para Deus. Deus concedeu essa esposa para Adão. A criação de Eva foi expressão de pura graça e benevolência de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o homem, ele conhece o coração do homem, ele sabe as nossas necessidades, né? A palavra diz que a palavra nem me chegou à boca e ele já sabe, porque ele é onisciente. Então, em razão da onisciência dele, ele conhece quais são as expectativas que estavam no coração de Adão. Adão não pediu, mas Deus concedeu. Então, a própria criação da mulher nos mostra essa concessão de graça gratuitamente, né? Deus concede gratuitamente, sem que haja qualquer esforço. Adão não se esforçou, ele não ficou lá, Senhor, eu preciso de alguém. Não, Deus concedeu gratuitamente, exclusivamente pela graça. E veja que quando Adão acorda daquela anestesia, né, divina, ele expressa a sua gratidão ao Senhor, dizendo: essa, eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, por favor. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele expressa a gratidão, como quem diz, né? Poxa, finalmente existe alguém aqui semelhante a mim. Então, desse texto, nós podemos tirar princípios importantes sobre a feminilidade.
que está tão distorcida, né, na cultura que nós vivemos. Primeiro, a igualdade essencial entre Eva e Adão. A palavra de Deus diz que eles seriam uma só carne. Então, a Eva, ela tinha a mesma essência de Adão. Ela veio dele, ela foi criada a partir dele. Ela não é inferior. Ela não foi feita para servir o homem nessa conotação pejorativa que a cultura procura dar, né? Mas ela foi e é a sua correspondente espiritual, a sua companheira, aquela que Deus concedeu gratuitamente para que fosse complemento do homem, para que viesse para completar a existência do homem. O segundo princípio que nós podemos extrair desse texto é que o modo como Eva foi criada aponta para o ideal de todo relacionamento conjugal, que é a unidade essencial. Veja, ela foi retirada dele, mostrando que ela era parte dele, carne dele. E a palavra de Deus diz: deixa pai e mãe para se tornar um só. Então, é um princípio ideal e essencial para todo relacionamento conjugal. A unidade essencial. Isso não significa que nós não teremos conflitos conjugais. Isso não significa que nós não teremos dificuldades conjugais. Mas isso significa que a palavra me mostra que é possível, mesmo em meio a tudo isso, eu ter unidade. Por isso que a palavra não é união, a palavra é unidade. Porque nós podemos estar unidos, mas com objetivos e visões diferentes. A unidade não. São os dois olhando para o mesmo ponto, para o mesmo alvo. Veja o que diz Mateus 19, 4 a 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vejam que tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra aponta para a unidade conjugal, a unidade entre esposa e esposo. E volto a repetir, isso não significa que nós estamos isentos de dificuldades e de conflitos. Significa que nós temos um Deus que nos criou desta forma, com papéis diversos, é verdade, mas com a mesma essência. Não criou ninguém inferior ou superior ao outro. Esse texto também, a maneira como Eva criou, nos aponta para um nível alto de profundidade da maneira como o casamento, o relacionamento conjugal foi planejado por Deus. Não apenas uma união física, mas uma união de coração, né? Uma unidade de coração. A unidade física é um dos aspectos do relacionamento conjugal, né? Mas implica também em unidade de coração. Matthew Henry, ele é autor de uma frase que tem sido adaptada, né, ao longo dos tempos, aí, principalmente em casamentos, e que vocês devem conhecer. Ele diz o seguinte: a mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Nós fomos criadas com a mesma essência do homem. Nós somos iguais porque nós somos portadores da imagem do mesmo Deus. Mas nós temos papéis distintos. E essa frase, e a palavra de Deus também, ela destaca qual é o papel do homem e qual é o papel
da mulher. O papel de provedor, de proteger. Uma coisa que às vezes a gente não observa é que Adão foi criado fora do jardim. Eva foi criada dentro do jardim. Ela foi criada dentro de um lugar já protegido. E cabia a Adão essa proteção, como cabe também em qualquer relacionamento conjugal, a provisão, a proteção ao esposo. O nosso papel, ele é bem definido. Isso não significa que a gente não também possa trazer provisão para casa. Isso não significa que a gente também não possa trabalhar, né? Mas o papel fundamental de provisão é do esposo. Esse texto também expressa o relacionamento adequado entre esposo e esposa, até na maneira como Eva foi criada. E nós vimos no estudo passado que, embora a cultura procure dizer que a Bíblia reprime as mulheres, que a Bíblia traz uma imagem deturpada, inferiorizada da mulher, nós vimos em detalhes na sexta passada que isso não é verdade, né? Às vezes as pessoas confundem a cultura da época romana, né? A cultura pagã, que de verdade desvalorizava as mulheres. Lembra que nós falamos até das prostitutas pagãs que raspavam o cabelo, por isso depois, quando se convertiam, tinham que usar o véu, né? Então, a cultura pagã é que desvalorizava a mulher. Mas a palavra de Deus, os cristãos não faziam isso. Tanto é que nós mencionamos na sexta passada várias mulheres que andavam com Jesus, junto com os discípulos, eram discipuladas por ele, eram amigas de Jesus, mulheres como Priscila, por exemplo, que exerciam posição de liderança, né? Juíza, que era Débora, também exercendo uma posição de liderança, Esther, que teve um papel fundamental, e tantas outras. E se Deus permitir, nós vamos passar por todas elas, pela história de todas elas, para aprendermos um pouco com elas, de como nós podemos ser mais parecidas com Jesus. Uma outra lição bíblica muito importante, que ressalta e que é extraída aqui da maneira como Deus criou Eva, é o papel atribuído por Deus à mulher. Nós já vimos que Eva tem o mesmo nível espiritual e intelectual de Adão, tem a mesma essência, a mesma posição diante de Deus, mas há uma diferença nos papéis terrenos, nos papéis que são exercidos aqui, especialmente no lar. E isso faz parte do desígnio criativo e proposital de Deus. Não foram homens que estabeleceram dessa forma, foi o próprio Deus. Então, Deus criou o homem, criou Adão, para ser protetor, provedor e líder. E criou Eva para ser mãe, para ser cuidadora, para ser ajudadora, para ser consoladora, o que não significa que nós não podemos trabalhar dentro ou fora de casa, né? Importa é como nós nos enxergamos, como nós enxergamos o papel do nosso esposo e se isso está de acordo com a palavra. O que importa é sabermos onde está a nossa identidade. É saber que a nossa identidade não está nem no trabalho de casa, nem no trabalho fora de casa. A minha identidade tem que estar firmada em Cristo. Porque, às vezes, eu não trabalho fora, trabalho dentro de casa, mas também exalto demais essa postura. Então, nós já aprendemos que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, tem que ser feito para a glória de Deus. Porque o nosso objetivo, nós somos criadas para isso, né? Para glorificar o nosso Senhor. Então, os papéis, eles são claros. Nós não podemos confundi-los, mas também não podemos nos perder nele. Nós precisamos buscar sempre o discernimento do Senhor para não nos perdermos, mesmo sabendo qual é o nosso papel enquanto mulher. Então,
poderíamos dizer assim, bom, mas se o homem é líder, eu sou subordinada. Não, eu estou em papel de submissão. Submissão é sob uma missão. Não tem nada a ver com inferioridade. Nós precisamos aprender também, quando a gente lê qualquer coisa na Bíblia, a gente buscar o sentido original, seja no grego, seja no hebraico. Isso é muito importante. Buscar o contexto histórico em que aquilo ali foi registrado. Lembra que eu falei para vocês da questão do véu? Nós estivemos lá em Atenas, tivemos em outros lugares também, onde haviam templos no alto com prostitutas cultuais que raspavam a cabeça, né? Mas quando elas se convertiam, para não serem identificadas mais como prostitutas cultuais, elas cobriam a cabeça com véu. Mas é preciso que a gente vá estudar esse contexto, esse arcabouço histórico, para a gente poder entender. Então, veja, o fato do papel do homem exercer liderança não tem nada a ver com subserviência, com submissão no sentido pejorativo que a sociedade e a cultura procura dar. Pensem na Trindade. Deus, em três em um. Pensem no que Jesus disse em João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Vejam, é o próprio Deus falando, é Jesus falando. A Trindade. Parece esse texto tratar de subordinação? Não. Parece, e diz o texto, acerca de submissão à vontade do Pai. Submissão não no sentido de inferioridade, é o próprio Deus. Jesus não deixou de ser Deus quando ele veio ao mundo como homem, mas ele está dizendo que ele se submete à vontade do Pai. Por quê? Porque ele estava sob uma missão, debaixo de uma missão. Qual era? Cumprir cabalmente o que nós não podíamos, morrer na cruz, porque nós todas temos uma dívida impagável que só ele pode quitar. Então, ele estava sob uma missão que foi confiada por aquele que o enviou. Conseguem perceber que a própria Trindade é um exemplo de submissão no mesmo nível? Deus, Filho e Espírito Santo, mesmo nível. Mas Jesus se submeteu à vontade do Pai. Veja como nós precisamos procurar entender a perspectiva bíblica no todo. A Bíblia é um relato de capa a capa, né? Criação, queda, redenção, glorificação. Em qualquer lugar nós vamos poder identificar isso. Então é muito importante nós estudarmos a palavra para podermos entender. Olha só, se o próprio Jesus se submeteu à vontade do Pai, sendo ele o próprio Deus, então submissão não é subserviência, não é inferioridade, é estar sob uma missão. E nós, mulheres, temos uma missão confiada por Deus, confiada pelo nosso Criador, de cuidarmos da nossa família, de protegermos a nossa família, de consolarmos, de darmos ao nosso esposo, de dar ao nosso esposo a condição de que ele possa buscar a provisão para a nossa casa, recebê-lo, né? Acolhê-lo, consolá-lo nas suas aflições. Isso não é subserviência, isso é submissão, é estarmos debaixo de uma missão confiada pelo próprio Deus. Um outro aspecto, além da criação, da maneira como Eva foi criada, foi a tentação. O texto está lá em Gênesis 3, 1 a 7, e a gente já leu esse texto em algumas outras oportunidades. Ele diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher.
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam, o modus operandi do inimigo, ele é clássico, ele não muda, ele continua o mesmo até hoje. Ele questiona a palavra de Deus, vejam que ele começou com uma pergunta, já distorcendo o que Deus havia dito. Ele questiona a palavra, distorce o significado, deturpa o caráter, porque ele tenta mostrar para a mulher que Deus estava tentando impedir que a mulher obtivesse algo bom, né? E ele deturpa também o mandamento de Deus. Ele inverte tudo, acaba confundindo Eva. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com conversas que nós deixamos prolongar, porque nós não somos diferentes de Eva. Essa fala do inimigo foi para confundir. E veja, que os desejos de Eva também a confundiram. Ela olhou para a árvore, viu que ela era boa para comer, olhos, agradável aos olhos, árvore desejável, né? Então, Eva deixou que todos aqueles desejos a confundissem, né? E o princípio da liderança de Adão era representativo, né? Só que ela ficou comprometida, completamente comprometida, quando Eva deixou que essa confusão culminasse com a entrada do pecado, né? Ela cedeu àquela tentação. E vejam que no último versículo, quando eles têm os olhos abertos, eles perceberam que eles estavam nus e tentaram coser roupas com folhas, né? Vejam, completamente inadequado, né? E às vezes a gente continua tentando coser folhas, roupas de folhas, né? Que não são capazes de esconder o pecado do nosso coração. Hoje nós não usamos folhas de figueira, mas nós usamos outras fantasias, outras máscaras para tentar esconder o pecado. E nós precisamos aprender que quando isso acontece, e vai acontecer, né, nós vamos pecar, nós estamos do lado de cá, nós temos uma natureza caída, nós precisamos aprender que a única forma é expor esse pecado diante do altar, para que ele seja perdoado pelo sangue de Jesus. Não há folha de figueira que dê jeito no que aconteceu lá na queda, no cenário da queda. E também não há nada, não há nenhum instrumento, nada que possa cobrir o nosso pecado, a não ser o sangue de Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos apoiar em nada que seja diferente disso. E vejam que quando eles ouvem a voz do Senhor, o que eles fazem? Eles tentam se esconder. E quando Deus pergunta, onde que vocês estavam? Né? Ele responde, Adão responde, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei? Veja que Deus se dirige ao homem. Ele não se dirige a Eva. E nós sabemos que ele é onisciente. Ele sabia que era Eva. Mas ele se dirige a quem? A quem tinha o dever de liderança. A quem tinha o dever de cuidar.
a quem tinha o dever de proteger. Vejam que o Senhor não se dirige a Eva em primeiro lugar. Ele se dirige a Adão. Depois que Adão responde: a mulher que me destes por esposa, esta me deu da árvore e eu comi. Vejam o ato de rebelião. Não há confissão aqui, não houve confissão. Houve o quê? Transferência de culpa. Ele transferiu a culpa para Eva. E houve também uma acusação contra Deus, né? Ah, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu o fruto. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Quando nós somos confrontados pelo próprio Deus, nós não somos diferentes. Muitas vezes nós não confessamos o nosso pecado. Nós transferimos a culpa para o outro. Ah, foi meu esposo. Ah, foi meu filho que me fez perder paciência. Ah, esse meu temperamento. Minhas irmãs, o nosso temperamento, a nossa personalidade, não pode ser desculpa para pecarmos. Pelo contrário, nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre onde nós estamos pecando, porque estamos deixando o temperamento aflorar, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for. Nós não podemos usá-lo como desculpa. Como também não podemos usar as pessoas. Ah, mas você não sabe o marido que eu tenho. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu não posso usá-lo como desculpa. Eu não posso usar o meu filho como desculpa. Eu preciso colocar o meu coração diante de Deus. Esse relato da queda não está aqui à toa. Ele está aqui porque isso continua acontecendo. Nós continuamos transferindo a culpa para o outro, porque é mais fácil. Nós continuamos acusando o Senhor, né? Principalmente quando nós não temos uma postura de gratidão. A própria postura de ingratidão é uma acusação contra Deus. O Senhor não está me dando o que eu acho que eu mereço. É por isso que a gratidão é tão importante na nossa vida. E tudo isso nós aprendemos no relato da queda. Quando finalmente o Senhor confronta todos os três, veja que existe uma ordem. Ele confronta primeiro a serpente, e ele exerce a sua disciplina e lança a maldição sobre a serpente. E aqui está a promessa. Vejam que todo o cenário da queda, ainda assim, Deus derrama graça e diz no versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem ele estava dando essa promessa? Só tinha Adão e Eva. Só podia ser para Eva, né? A descendência dela. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Existe uma promessa aqui. Logo na primeira linha, quando ele está confrontando e derramando a sua justiça sobre o inimigo. E ele continua, porque teve consequência para todos, né? Ele poderia ter exterminado Eva, concordam? Mas não. Ele diz quais são as consequências, que ele ia multiplicar os sofrimentos da gravidez. Veja, ele podia ter impedido que ela gerasse. Ela pecou, ela cometeu um ato grave perante Deus. Mas o que ele faz? Além de dar a promessa, que a redenção viria da descendência de Eva. Ele fala da gravidez, de novo, a promessa. Ele fala que haveria consequências, inclusive no relacionamento dela com o marido. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E ele fala com Adão também. As consequências que ele ia sofrer do trabalho com fadiga, do trabalho com a terra, do suor para poder ganhar o pão. E vejam que no finalzinho, e nós vamos encerrar por aqui, nós vamos ter que dividir esse estudo.
Porque, embora Eva só apareça em 4 oportunidades, nós aprendemos coisas espetaculares e que têm uma repercussão enorme na nossa vida. Vejam o que ele diz no final. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra, a natureza também sofreu as consequências. Você vai comer o teu pão com o suor do teu rosto. Mas no final ele diz, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Não havia ainda, só havia Adão e Eva. Então veja que ele repete a promessa no mínimo 3 vezes aqui, porque ele fala que da descendência dela viria aquele que venceria o inimigo. Depois ele fala que ela ia ter dor na gravidez, então haveria gravidez, haveria gestação. Promessa de novo, uma mulher que não tinha tido filhos ainda. E ele, Adão, então, dá o nome para Eva. E dá o nome de Eva, a mãe de todos os seres humanos. Então, que nós possamos aprender que mesmo em meio ao caos que às vezes nós nos encontramos, mesmo às vezes em meio a tanto sofrimento, a tanta aflição que nós vivemos, nós podemos ter a convicção de que Deus é um Deus redentor, um Deus de promessas. Ele nos deixou muitas promessas na palavra dele. Ele poderia ter exterminado essa mulher. Essa mulher poderia ter deixado de existir a partir do momento que ela desobedeceu. E foi uma desobediência grave, que trouxe consequências graves. Mas mesmo neste cenário, Deus se mostrou compassivo, se mostrou gracioso para com aquela mulher. E ele não só não exterminou, como ele também fez promessas, promessas de muito valor para uma mulher. Ela continuaria com o esposo, ela teria filhos. Eu fico imaginando Eva vivendo na expectativa de que dela viria aquele que venceria o inimigo. Nós vamos continuar esse estudo na próxima sexta-feira. Nós temos ensinamentos profundos no cenário da queda, mas ao mesmo tempo, né, redenção, porque já tem a promessa que ia se cumprir lá na frente. Então, na próxima sexta, nós continuamos. E que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a sermos obedientes na presença dEle. Que Ele nos ensine a não nos deixarmos ser confundidas por vozes, porque a estratégia do inimigo continua sendo a mesma. Continua sendo a de colocar na nossa mente distorções, meias verdades, que não são verdades, são mentiras. E que nós possamos, a cada dia, estudar a palavra do Senhor, para que não haja confusão na nossa mente, no nosso coração. E isso possa reverberar na nossa casa, com restauração, com edificação. Que Deus abençoe cada uma de vocês.